Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Nós estamos acompanhando todo o processo de organização da vacinação aqui no Brasil. O governo federal determinou a requisição do material, todo o insumo produzido pela indústria nacional para a realização da vacina, para a realização da vacinação. Todos os insumos, eu estou falando de seringas e agulhas. A questão é, requisição administrativa. Será que foi o instituto correto utilizado pelo governo? Será que ele usou de forma correta o instituto requisição administrativa? Bem, primeiramente, a requisição está prevista na Constituição. Nós estamos falando do artigo 5º, inciso 25. O artigo 5º, inciso 25, permite que o governo utilize da sua atuação administrativa para a requisição de bens móveis, imóveis e serviços na hipótese de iminente perigo público. E a questão é justamente esta. Iminente perigo público, será que a pandemia se enquadra como iminente perigo público? E eu já trago a resposta. Sim, a pandemia se enquadra como iminente perigo público. Tanto é que se você pegar livros de direito administrativo, textos, artigos, quase todos os autores, quando falam ali da requisição administrativa, eles citam a pandemia como um dos exemplos de situação que dá ensejo à requisição administrativa. Bom, a requisição seria uma forma de intervenção do Estado na propriedade, a ponto dele adquirir aquele insumo e, posteriormente, indenizar as indústrias que produziram seringas e agulhas. Bom, a questão aqui é a seguinte: diante dessa requisição, em que o governo federal determinou que todos os insumos desta categoria sejam encaminhados para o governo, para o processo de imunização nacional, será que a requisição foi bem utilizada? Nós temos que analisar o iminente perigo público, que é o elemento previsto no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, porque é ele que vai determinar se a medida foi corretamente utilizada ou não. Iminente perigo público, eu destaco aqui duas características. Apesar de ser um conceito jurídico indeterminado, ou seja, fica nas mãos do governo federal determinar o que vem a ser iminente perigo público, eu destaco algumas situações para evitar o abuso no exercício desse instituto, no exercício do uso o abuso no uso deste instituto constitucional. Primeiramente, nós temos que analisar o seguinte: é uma medida que deve ser usada em situações emergenciais, situações que a administração pública foi pega de surpresa e não teve condições de se organizar para combater aquela situação emergencial. O iminente perigo público é aquela situação que pode acontecer e gerar um dano à coletividade, ou uma situação que já aconteceu e que, se a administração pública não tomar uma medida, pode se estender e prejudicar mais pessoas. Então, nesse caso, a situação ela precisa ser emergencial, uma situação em que a administração não tinha condições de se equipar para evitar aquele dano. Aí que entra uma situação específica. Será que o governo federal ele foi pego de surpresa? Nós estamos vivenciando a pandemia ao longo de um ano. Tivemos tempo para organizar de maneira eficiente toda a atuação do Estado, toda a atuação do governo. Nós temos ali o quê? Vários institutos que poderiam ser utilizados para a aquisição desses insumos. Tanto é que, recentemente, foi feito um procedimento licitatório, porém não teve êxito o governo federal porque achou o preço acima da média. Mas é óbvio. Por que é óbvio? Porque o governo federal ele não se planejou, ele não organizou a casa para a aquisição desses insumos. Desde julho, nós estamos falando que o processo de vacinação ocorreria em novembro, dezembro ou no começo de 2021. Tivemos tempo para organizar o planejamento de aquisição, logística, distribuição e processo de vacinação. Não foi feito. E em virtude dessa omissão, agora o governo se vê na necessidade de adquirir aqueles insumos pelo preço que ele, governo, deseja comprar. Só que não é assim. A gente sabe perfeitamente como que é
a lei da oferta e da procura. Se você tem várias pessoas procurando aquele produto então ele passa a ter um peso de ouro. E é isso que a indústria ela atua neste processo. Então, diante do fracasso na compra desses insumos, o governo federal utilizou o Instituto da Requisição Administrativa. Só que a requisição administrativa só pode ser utilizada quando não há nenhuma outra medida adequada para aquela situação. A situação, sim, é uma situação grave, porém, existem outros institutos que podem ser utilizados para a aquisição desses insumos. A requisição administrativa ela tem que ser utilizada e interpretada de maneira excepcional. Ou seja, na última hipótese é que a requisição administrativa deverá ser utilizada. Por quê? Porque é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Não pode o Estado utilizar essa forma essa medida como uma regra de gestão. Não é uma regra de gestão, é uma resposta a uma situação grave e emergencial. Então, o que houve ali foi um erro do governo na organização do processo de vacinação e agora ele está utilizando da requisição administrativa. Claro, a requisição ela pode ser utilizada em situações em que a natureza determina uma calamidade, em situações em que a atuação do homem acabe acarretando algum perigo iminente à coletividade. Sim, isso pode ser usado. A requisição administrativa é constitucional. No entanto, a forma pela qual o governo federal está usando, eu entendo que não é a melhor forma, não é a forma adequada, porque o perigo iminente foi causado pela própria omissão do governo federal. A omissão do governo federal é que determinou essa situação emergencial. Por quê? Porque a pandemia já existe, ela foi agravada pela falta de organização e planejamento. Na minha opinião, a requisição administrativa não é o melhor caminho, deveria ser sim ter sido organizado um projeto de vacinação à luz daquilo que nós estamos vivendo, à luz do sistema jurídico previsto no Brasil. Tá certo? Então é isso, um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Instagram. Tchau!